Salve, torcedor! Finalmente a Copa do Mundo começou. E tem muita história boa aí. Porque, além de sediar a competição, o México, a seleção mexicana, é a seleção que fez mais jogos de abertura na história das Copas. Na história de todas as Copas. A primeira foi em 1950, aqui no Brasil, quando foi derrotada pelo Brasil por 4-0. A segunda foi em 70, um empate com a União Soviética. A terceira foi uma vitória sobre a seleção da Bélgica em 1986. A quarta foi um empate em 2010 contra a seleção sul-africana, que também esteve na abertura da Copa de 98. Então, ambas seleções estão acostumadas com esse momento tão importante para o futebol mundial, tão significativo para todos nós amantes do futebol. O México, ele começou muito firme, muito forte, mandando no jogo, pressionando a saída de bola da África do Sul, que tem em seu goleiro uma característica muito daquela parecida com a dos goleiros do Fernando Diniz. Ele sai muito com o pé. Então o México baixou suas linhas e chegou ao gol antes dos 10 minutos, num erro de saída de bola da África do Sul no seu campo de defesa. A bola sobra para o Quinones, que leva para o meio, finaliza e já abre o placar, fazendo o primeiro gol do México, o primeiro gol da Copa, e já dando uma maior tranquilidade para os donos da casa, que vinham pressionando, vinham sufocando os sul-africanos, e já logo abriram a sua vantagem. Pós esse gol, o México seguiu pressionando. A África do Sul estava muito acuada. A África do Sul ela não sabia o que fazer com a bola. Ela rodava muito a bola defensivamente, ali na linha de defesa, no máximo ali na linha do meio campo, entre os volantes do meio para trás. E o México, quando estava com a bola, até ali os 20, 30 minutos, tentava ser mais ofensivo e fazer essa pressão para ter mais ofensividade e até a superioridade no placar. Tem uma boa oportunidade, o México tem uma boa oportunidade aos 30 minutos, porém não consegue o gol. O time da África do Sul, ela tem uma primeira oportunidade aos 40 minutos num contra-ataque, porém na hora da finalização o atacante sul-africano é travado. O México já responde logo em sequência aos 44, naquela jogadinha de Ineleven que eu falo sempre, aquela bola na lateral jogada para trás. O autor do gol, o Quinones, que chuta de tudo quanto é lugar e bate bem na bola, finaliza, acerta a trave. O México, durante o primeiro tempo inteiro, muito tranquilo, encontrando muitos espaços na primeira parte. E a gente vai para um primeiro tempo assim, com o México mais ofensivo, encontrando espaços. E a gente volta para o segundo tempo com o México pressionando ainda mais, ou da mesma maneira, a equipe da África do Sul, quando aos 2 minutos tem uma oportunidade com o goleiro adiantado, o Quinones finaliza de longe, tenta encobrir o goleiro, pressionando ali a saída, ganha uma falta e cava a expulsão de um jogador sul-africano. Então o México, além de um volume, superioridade no placar, consegue também a superioridade numérica, o que faz com que a África do Sul
no segundo tempo, uns 15 minutos ali, ela se feche ainda mais e abra ainda mais mão do jogo na segunda parte. O que me estranhou nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, veja bem como o futebol é, a falta de tesão do México em matar o jogo. O México tinha superioridade numérica, tinha mais a posse de bola, controlava as ações, o goleiro do México mal aparecia no jogo, mas não era efetivo o quanto precisava, ou o quanto podia ser. Né? Até os 20 minutos. Dos 20 minutos para frente, o México liga essa chavinha aqui, eu mesmo senti falta, e no cruzamento da direita, o Jiménez enfia a testa nela, faz 2-0 e faz o primeiro gol dele, Jiménez, na história da Copa do Mundo. O que é um gol muito bonito, muito simbólico por tudo que aconteceu na vida do atacante Jiménez. Passou por momentos difíceis, passou por cirurgias, enfim. Né? Então é um gol muito simbólico como um todo. E aí, torcedor, você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com todo mundo e vamos juntos rumo ao Hexa. Fechado? Eu conto com cada um de vocês. E a gente vê que no jogo como um todo, a África do Sul ela veio para bater no México. Ela veio para bater no México. Tanto que pós segundo gol mexicano, a África como um todo, a seleção da África do Sul como um todo, ela não ofereceu perigo defensivo ao México, se fechou, teve um jogador expulso, continuou mais faltosa e num lance fora de bola, o VAR é chamado e mais um jogador da seleção Bafana é expulso. E aí, o México só administrou o jogo e conseguiu o resultado que era... E conseguiu a vitória que era o resultado esperado para essa estreia de um dos donos da casa, para a estreia de um time muito mais forte que o time adversário e pelo que foi mostrado durante os 90 minutos. Né? Foi um jogo com muitas expulsões, foi um jogo com 3 expulsões, além dessas 2 expulsões da África do Sul. Mais perto do fim, um zagueiro mexicano foi expulso. Eu vi com um rigor em excesso do Wilton. Eu não achei para tanto. Pela falta em si, pelo jogo já estar, bem dizer, resolvido e perto do fim. Mas aí é critério. Vamos ver como é que vai ser a arbitragem, não só dele, porém na Copa como um todo, né? E o México veio para jogar, fazer o seu jogo, fazer o seu resultado na estreia da Copa em casa, garantir os 3 pontos, e a seleção sul-africana veio para se defender e bater. Eu esperava outra postura da África do Sul. É óbvio que eu não esperava uma África do Sul combatente, não, mas eu esperava uma África do Sul mais a fim de jogo, e não foi o que a gente viu, não foi o que eu vi. Foi o que você viu? Se foi, comenta aqui comigo. Se você discorda de algo, comenta aqui o que achou dessa estreia da Copa. Gostou do jogo? Achou um jogo movimentado por ser estreia? O que você espera dessa Copa como um todo? Tá confiante pro Hexa? Comenta aqui. Mais uma vez, se não é bem-vindo, se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vamos juntos rumo ao Hexa.
Tamo junto, torcedor.